Próximo traço que a gente vai conversar agora é sobre abertura à experiência, né? Alguns vão chamar só de abertura, abertura à mudança, enfim, não importa muito a nomenclatura, né? Importa que você entenda o conceito geral. O que seria essa abertura à experiência? É um traço de nossa personalidade que ele demonstra o quanto que a gente se interessa, entende essa palavra? Interessa por ideias abstratas, por filosofia, por beleza, por arte, por romance, por leitura. E sim, isso faz parte de nossa personalidade. Então, assim como os outros traços, ela pode ser um traço baixo ou um traço alto. Vamos imaginar aqui uma pessoa com um nível alto de abertura à experiência. Uma pessoa com uma alta abertura à experiência, vamos lá, colocar uma seta aqui para cima, para você ver. Ela vai ser uma pessoa mais exploradora. Então, exploradora, tá? Ela vai experimentar muito mais. Enquanto uma pessoa mais baixa, ou com um nível baixo, aliás, de abertura, ela vai ser muito mais conservadora. Ela vai, não vai se permitir tanto experimentar, tá? Então, essa pessoa que vai ser mais aventureira, ela vai ser mais visionária. Olha só, visionária. Então, isso é muito importante. Principalmente líderes vão ter muito mais essa esse índice de abertura à experiência, né? Porque eles serão mais visionários, eles vão ter mais ideias, vão convencer mais as pessoas de suas ideias, né? Os líderes são muito mais assim, enquanto que é, é, uma baixa abertura à experiência vai ser aquela pessoa que não quer liderar, ela vai ser aquela pessoa que prefere ficar na base da pirâmide, né? Na base da hierarquia social. Então, uma pessoa com alta abertura vai ser curiosa, vai ser uma pessoa que se interessa muito por abstração, por ideias, por debates políticos e filosóficos e teológicos e curiosidades, enfim. É aquela pessoa que ela praticamente é obcecada às vezes. Quando ela tem uma alta abertura, ela vai ser obcecada por cultura, por apresentações culturais. Então, teatro, música, cinema, ela não assiste um filme, ela mergulha dentro do filme, ela se sente lá, ela cria filmes dentro da cabeça dela, porque ela tem um traço alto nesse sentido. Enquanto outras pessoas que não vão ter isso. Um filme é só um filme, é só um passatempo, uma peça de teatro, não é nada interessante para esse tipo de pessoa que tem esse baixo traço, né, de abertura à experiência. Vamos lá. Geralmente, se uma pessoa tem olha só, uma alta abertura, mas uma alta extroversão, isso geralmente gera um bom líder nesse sentido. Por quê? Porque a pessoa tem boas ideias, novas ideias, e ele consegue, por causa da alta extroversão, transmitir essas ideias de uma maneira objetiva, de uma maneira clara, né? Consegue persuadir as pessoas muito mais. Já uma pessoa que teria uma baixa extroversão aqui, ela vai ser aquela pessoa que tem as ideias, mas ela vive no mundo dela, né? Vive no mundo interior, né? Porque ela vai ter uma baixa extroversão, vai ser uma pessoa mais introvertida, certo? Então, pessoas com uma alta abertura também vão ser pessoas que não gostam de rotina, né? De previsibilidade. Elas são pessoas que gostam do novo, gostam da novidade. E a pessoa com baixa abertura vai ser aquela pessoa que prefere uma rotina, prefere previsibilidade, prefere aquilo que já foi testado e validado. Então, se você vai a um restaurante, você vai e pede a mesma coisa sempre. Por quê? Porque você tem provavelmente uma baixa abertura à experiência. Uma pessoa com alta, ela vai experimentar toda vez um prato diferente, ainda que seja decepcionante todas as vezes, né? Mas enfim, é o traço de personalidade. Então vamos pensar aqui em relação ao trabalho também. Então, uma pessoa com alta abertura, ela vai ser mais empreendedora, tá? Ela vai ser mais empreendedora, tem novas ideias, uma pessoa mais criativa, é uma pessoa que vai querer sim empreender. E uma pessoa aqui com baixa abertura, desse aqui,
vai ser mais o funcionário de base, por exemplo, né? Opa, errei aqui o acento. Vai ser uma pessoa que não vai se interessar tanto por correr riscos, né? Por testar novas ideias, certo? Então, alta abertura com extroversão, liderança, empreendedorismo, criatividade, né? A gente também pode pensar na abertura em outro sentido. A gente pode ver que uma pessoa também com uma alta abertura, ela pode ter alguns conflitos também, porque ela pode ter uma grande variação de interesses e ela pode ficar meio perdida também na vida, né? Por se interessar por tantas coisas e querer saber de tantas coisas. Às vezes a pessoa pode ser tida como alguém sem rumo, alguém eh, está perdido, né, em sua trajetória de vida. Então, a pessoa que tem uma alta abertura, ela também precisa prestar um pouco de atenção nisso, né? Talvez definir melhor seus objetivos, né? Se estabilizar um pouco, né? Para poder também ter essa base que é muito importante em nossa vida, né? Senão a gente pode acabar, nem todas as ideias da gente vão dar certo, por exemplo, né? E aí a gente já é levado a um novo ponto aqui. Por exemplo, se a gente tem uma alta abertura à experiência, mas temos uma baixa conscienciosidade, a gente falou isso um pouco também na aula sobre conscienciosidade. A gente vai ter uma pessoa muito criativa aqui, ó, muito criativa, mas muito pouco executora, tá? Porque ela não vai ter rotina, ela não vai ter tanta disciplina para fazer. Então, uma pessoa que vai ter sucesso, um sucesso expressivo naquilo que ela se propõe a fazer, é uma pessoa que tem, de fato, grandes ideias, mas também muita disciplina para executá-las. Produz muito, né? A gente falou sobre Picasso, sobre Bach, né? Que eles compuseram inúmeras obras, né? No caso de Bach, e Picasso também pintou milhares de quadros, né? Então, essa alta produção é justamente isso, né? Inclusive, se segue uma lei chamada Lei de Pareto, né? A Lei de Pareto mostra que 20% daquilo que a gente faz é responsável por 80% dos nossos resultados. Isso é um princípio que rege a vida e o cosmos de uma maneira geral. Então, assim, um produtor de conteúdo na internet, por exemplo, ele produz, digamos, 1.000 vídeos. Desses 1.000 vídeos, então apenas 200 seriam vídeos famosos, seguindo a lei de Pareto. E esse é um dado observável, por exemplo, até na internet. Então, assim, é um princípio da vida. Então, se você realmente quer ter projetos de sucesso, você tem muitas ideias, você precisa desenvolver também sua conscienciosidade, o máximo que você puder. Ainda que seu traço seja baixo em conscienciosidade, mas o fato de você ir adquirindo essa consciência, né, dessa necessidade, isso faz com que você se estimule, com que você seja mais intencional em sua busca, tá? De se desenvolver, de se desenvolver uma rotina, desenvolver um sistema de monitoramento, de automonitoramento, enfim. A gente também pode associar a abertura com um próximo traço que se chama neuroticismo. Então, abertura mais neuroticismo alto gera bastante ansiedade. Sabia disso? Então, por quê? É uma pessoa que tem muitas ideias, que a mente dela vive a mil, criando cenários, criando problemas, criando catástrofes. E o neuroticismo é esse traço que vai falar muito sobre o nosso mundo emocional. Então, se você tem uma mente fervilhando de ideias, mas você tem essa propensão, já que há um mundo emocional, que a gente chama de emoções negativas, provavelmente você vai sofrer bastante com ansiedade. Por quê? Porque você vai ficar o tempo todo inseguro, né? Você vai estar o tempo todo duvidando de suas ideias,
duvidando de suas convicções, sempre se questionando, sempre questionando o mundo, questionando sua religião, questionando sua família, questionando seu país, questionando tudo aquilo que você conhece, que você sabe. E isso gera imprevisibilidade, isso gera insegurança, e a insegurança fatalmente nos deixa ansiosos, certo? Então, é assim que a abertura ela se relaciona com esses traços. Assim como os outros traços de personalidade, né? A gente pode falar, por exemplo, que a abertura ela também tem muito a ver com a nossa tendência política. Então, uma pessoa com alta abertura, ela geralmente vai caminhar para a esquerda, enquanto que uma pessoa com baixa abertura vai caminhar para a direita. Porque a esquerda tem essa pegada revolucionária, né, de questionar o status quo, questionar os valores, questionar o sistema, e a direita, né, tem o que a gente chama de conservadorismo, por exemplo. Então, é aquela pessoa que diz: olha, essa ideia aí é muito nova, eu não confio nas coisas novas, eu confio nas coisas antigas que já têm dado certo até hoje. Então, isso gera um conservador ou um revolucionário. Então, sim, a sua preferência política tem a ver com com seus traços de personalidade. E aí, a abertura, ela se divide também em dois fatores. O primeiro fator, né, o primeiro subfator, digamos assim, da abertura seria intelectualidade. Intelectualidade. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é que intelectualidade é diferente de inteligência, ou de QI, né? Vamos entender aqui primeiro o que é inteligência. Inteligência diz respeito, na verdade, à sua velocidade de processamento, sua velocidade de raciocínio, né? Diz respeito às suas habilidades verbais, matemáticas, habilidades de lógica, diz respeito à sua memória de trabalho, tá? Aquela pessoa que consegue manter por mais tempo muitas ideias e conectá-las ao mesmo tempo. Então, isso gera uma pessoa com maior QI, né? E a sua capacidade de resolver problemas. Isso seria o que os testes de inteligência medem. Então, o que a gente está falando aqui não é de inteligência, a gente está falando de intelectualidade. Então, o que seria essa intelectualidade? É exatamente o nosso interesse por ideias, certo? Ideias abstratas. Ideia não tem mais acento, né? Ideias abstratas, filosóficas, né? Então, uma pessoa com alta intelectualidade vai se interessar por isso. Uma pessoa pode ter um alto QI, por exemplo, e ela não se interessa por isso. Por quê? Porque ela tem uma grande inteligência, mas ela não tem um traço da personalidade dela que a faz buscar ideias abstratas, filosóficas, discussões, debates. Ela é muito inteligente, mas ela não tem interesse nisso. São coisas diferentes, certo? Então, intelectualidade vai dizer muito respeito a isso, né? Ela é a maior parte do fator abertura tem a ver com essa intelectualidade. Então, pessoas com alto grau de intelectualidade, por exemplo, elas vão querer trabalhar com inovação, elas vão querer trabalhar com cargos que tragam liderança, que tragam novas ideias, são pessoas mais visionárias, né, mais interessadas nisso, né? Pessoas com baixa intelectualidade, enquanto traço de personalidade, são aquelas pessoas que vão preferir um trabalho mais estável, um trabalho mais rotineiro, um trabalho que não seja tão complexo, tá? Ela não quer se sobrecarregar com temas, com ideias. Ser criativo custa muito para o nosso cérebro. Então, essas pessoas que têm uma baixa intelectualidade não vão querer e não vão se adequar a empregos nessa área. Então, também isso tem muita relação com a política, também tem relação, né, com gênero, né? Na verdade, geralmente os homens
têm maior intelectualidade que as mulheres nos testes de personalidade. De novo, lembrando, não estamos dizendo que os homens são mais inteligentes que as mulheres. Estamos dizendo que, geralmente, os homens se interessam mais por ideias abstratas do que as mulheres, certo? Vamos lá. Existe um segundo subfator dentro da abertura que a gente vai chamar de estética. Então, estética tem justamente a ver com o interesse da pessoa por beleza. E aqui beleza e estética, gente, não está no sentido comercial, né? Estético só no sentido de aparência física. É mais da beleza como um todo, na beleza que vem das artes, da literatura, né? Da beleza que vem da racionalidade também. Então, são traços de personalidade da gente. Então, é aquela pessoa que vai se interessar muito por arte, vai se interessar por arquitetura, vai talvez ser um colecionador de arte, enfim, claro que essa pessoa também tem que ter, além do traço de personalidade, tem que ter dinheiro no bolso, né? Mas, dentro do possível, a pessoa vai buscar fazer isso, né? Pessoas que têm grande estética, né, enquanto traço de personalidade, são pessoas mais sonhadoras, mais reflexivas, né? Que mergulham numa obra de arte, mergulham numa obra de literatura, num romance, num filme, né? Mergulham em seus pensamentos muito mais, né? Isso é bom ou ruim? Tudo depende, né? Se a pessoa, a gente viu aqui que se ela tem uma alta abertura, um alto interesse estético, mas ela tem um alto, aliás, neuroticismo, né? Esse mergulhar demais em seus pensamentos pode levá-la a ter ansiedade, por exemplo, né? Porque ela vai ficar ruminando seus pensamentos negativos e criando cenários e criando histórias e criando um filme literalmente em sua cabeça, tá? Então, pessoas com maior estética também, né, tem a ver com o seu trabalho. Então, um nível alto de estética, né, ele é necessário, né, para aquelas pessoas que estão no topo da hierarquia social, né? Aquela pessoa que se interessa de fato e que ela é mais racional, ela se interessa por coisas mais complexas, né? Isso geralmente é mais raro e, portanto, é melhor recompensado. Então, mesmo numa profissão mais convencional, como contabilidade, sei lá, ou direito, ou um bancário, né? Ele precisa ter também, desenvolver também essa parte do interesse racional, né? Ele precisa também desenvolver essa criatividade, até porque é uma soft skill hoje, né? Essa capacidade da gente estar sempre inovando, sempre criando, né? E aí, quanto mais a pessoa tem esse traço, também ela pode se dar bem no mundo dos negócios, né? Em cargos altos de liderança e etc. Certo? E geralmente as mulheres, elas vão ter esse traço aqui, ó, estético muito mais alto do que os homens, tá? Embora não seja uma diferença, é uma diferença realmente significativa, né? As mulheres pontuam em média 56,5, enquanto os homens pontuam 44,5. Então, temos aí mais de 10 pontos. Aqui seriam as mulheres, aqui seriam os homens. As mulheres, de fato, têm mais interesse estético, né? Apreciam muito mais a beleza, apreciam muito mais a arte, né? A literatura que os homens, certo? Próximo vídeo a gente vai falar sobre um outro traço que é o neuroticismo.